Sabe aquela pressão constante do dia a dia? Uma tensão que vai se acumulando e parece que não tem para onde ir. E se existisse uma forma de liberar essa energia, mas não só para relaxar, e sim para de fato transformar nossa realidade? Hoje a gente vai mergulhar num kit de ferramentas super prático, todo baseado na obra de Seth, para fazer exatamente isso. A ideia é entender como a gente pode dissolver essa pressão que vem de dentro. Pois é, essa sensação de estar sob pressão, com a energia meio bloqueada, quem nunca, né? É quase como se a gente estivesse nadando contra uma correnteza que nem dá pra ver. Mas olha, a boa notícia é que existe uma outra perspectiva, um outro jeito de olhar pra isso. Um caminho não só pra entender por que a gente se sente assim, estagnado, mas pra ativamente virar esse jogo. E é aqui que a coisa fica bem interessante. Essa tensão que a gente sente, sabe, essa coisa meio abstrata, ela tem um paralelo biológico bem direto. É como se o corpo estivesse vivendo num estado constante de cortisol alto, sabe? O famoso hormônio do estresse. E essa condição, ela não só bloqueia a nossa energia vital, como também, segundo essa visão, pode acabar se manifestando em problemas físicos, de verdade. Ok, então para a gente conseguir lidar com qualquer coisa, primeiro a gente precisa entender o que é, certo? Então vamos lá. O que é, afinal de contas, essa tal de pressão interna? De onde ela vem? E, mais importante ainda, qual é o nosso objetivo real quando a gente busca se livrar dela? E aqui, olha, aqui vem a grande virada de chave. O objetivo não é só ficar lutando contra o estresse, sabe? É buscar algo positivo, a expansão do espírito. Pensa nisso como um estado de criatividade, de alegria, de fluxo livre. É essa expansão que, de forma natural, permite que o corpo físico relaxe, solte essas pressões e desfaça toda aquela rigidez. Tá, mas como é que a gente alcança essa tal expansão? Não é mágica, né? A chave está num princípio que é fundamental sobre o poder criativo da nossa própria mente. É a base de absolutamente tudo que a gente vai construir a partir de agora. Olha só que forte isso. Esse é o alicerce de tudo. A ideia, que é bem radical, de que a realidade não é uma coisa que acontece pra gente, mas sim algo que a gente ativamente cria a partir do nosso mundo interior. Pensamentos, emoções, crenças, eles não são só reações passivas ao mundo lá fora. Não, eles são as próprias ferramentas que moldam a nossa experiência física. E quando a gente entende isso, a perspectiva muda completamente. Tensão, doença, deixam de ser aqueles inimigos que vêm de fora para atacar a gente. Elas passam a ser vistas como energia criativa que foi mal direcionada. É a nossa própria força, entende? A mesma força que poderia estar construindo saúde e alegria, mas que sem querer acabou sendo focada em resultados negativos. E o contraste aqui é gritante. Pensa bem, focar no problema, no sintoma, na dor, é basicamente usar nossa energia criativa para reforçar exatamente aquilo que a gente quer eliminar. É como ficar regando uma erva daninha, sabe? Agora, do outro lado, focar na solução, na saúde, em qualquer melhoria, por menor que seja, isso direciona essa mesmíssima energia para cultivar o bem-estar. A pergunta que fica é: qual desses jardins a gente está escolhendo regar no dia a dia? Então, o primeiro passo prático é esse: reorientar o foco. E sim, isso exige uma disciplina mental nova. É um exercício consciente, sabe? De trocar um pensamento negativo por um positivo, na hora. De se concentrar em qualquer melhora, por menor que seja, e celebrar. E o mais crucial, trabalhar para dissolver um medo. Porque o medo funciona como um imã para justamente aquilo que a gente mais teme. Beleza, com essa base toda estabelecida, a pergunta que não quer calar é: como a gente coloca isso em prática, no mundo real? Bom, agora chegou a hora. Vamos abrir esse kit de ferramentas e ver quais são as ações específicas que a gente pode tomar para liberar essa tensão acumulada. Esse kit de ferramentas é bem direto. Ele se baseia em 3 chaves, 3 pilares que trabalham juntos. Primeiro, o relaxamento consciente. Depois, a expressão emocional. E por último, mas não menos importante, a ação física. Um ajuda o outro. Vamos mergulhar em cada um deles agora. A primeira chave é de uma simplicidade que chega a ser genial, mas é muito poderosa. É sobre usar aquele momentinho precioso logo antes de pegar no sono. A ideia das sugestões positivas, construtivas para o nosso eu interior, sabe? Mas com sentimento, com convicção. Pedir para que as correções necessárias sejam feitas durante o sono e já afirmar que vai acordar com a energia renovada. É literalmente programar a mente para se curar enquanto dorme.
A segunda chave, que é sobre expressar as emoções, é lindamente resumida nessa analogia da tempestade. Em vez de ficar lutando contra a raiva, a tristeza, a sugestão é tratar essas emoções como um fenômeno da natureza. Uma tempestade tem começo, meio e fim. O segredo não é tentar parar a chuva, é simplesmente deixar ela passar, sem criar resistência, deixar o ciclo se completar. Mas não é só sobre mente e emoção, né? O corpo também precisa de uma válvula de escape. E aí entra a primeira ferramenta física, a atividade vigorosa. Pode ser caminhar, correr, dançar. O ponto principal aqui é fazer isso com o espírito lúdico, de brincadeira, não como uma obrigação. Essa atividade é um jeito super eficaz de liberar aquela energia de agressividade e tensão que fica presa nos nossos músculos. A segunda ação física é uma terapia que age na hora, o toque afetivo. Um abraço, uma massagem. As nossas células, os nossos nervos, eles reconhecem o carinho do toque como um sinal poderoso de segurança. Isso ativa processos de cura e de regeneração de um jeito quase que instantâneo, é muito direto. E a terceira ferramenta física é a mais antiga de todas, a natureza. É simples. Sair para caminhar ao ar livre, sentir o ambiente, respirar fundo. Isso é descrito como uma forma muito poderosa de renovação, tanto psíquica quanto mental. Ajuda a gente a liberar aquelas amarras que a mente às vezes cria. E aí, o que acontece quando a gente começa a combinar essas ferramentas todas, a mental, a emocional e a física? O resultado não é criar algo do zero. É, na verdade, restaurar algo que foi perdido no caminho, o nosso fluxo natural de energia, aquele estado que deveria ser o nosso padrão. Quando se aplica esses métodos com consistência, duas coisas incríveis acontecem. Primeiro, a capacidade natural de cura do corpo dá uma acelerada. E segundo, uma quantidade enorme de energia que antes era gasta só para manter a tensão fica livre. E essa energia se torna combustível para a criatividade, para a alegria, para o nosso crescimento. E para a gente amarrar tudo isso de um jeito bem simples e fácil de lembrar, tem uma analogia que é perfeita. Pense em todo esse processo como se a gente estivesse simplesmente desdobrando uma mangueira de jardim que está com um nó. Vamos entender essa analogia. A mangueira dobrada com aquele nó. Isso representa a nossa tensão mental e emocional. A água que fica bloqueada e não passa é a nossa energia vital, que não consegue fluir. E as ferramentas que a gente viu? Reorientar o foco, expressar as emoções, movimentar o corpo, tudo isso é o ato de ir lá e desfazer o nó, de desdobrar a mangueira. E o resultado, claro, é a água, a energia vital, voltando a fluir livremente, nutrindo todo o sistema e restaurando a saúde. E tudo isso nos leva a uma reflexão final bem prática. Olhando para todo esse kit de ferramentas e para a própria vida, vale a pena se perguntar: que pequena dobra na mangueira, que pequena pressão seria possível escolher liberar, hoje mesmo? Não precisa ser nada grandioso, sabe? O simples ato de desfazer um nozinho já permite que o fluxo todo comece a se restaurar.